E precisa fazer isso mesmo, minha gente, se hidratar bastante, a temperatura tá alta, a umidade relativa do ar tá baixa e as previsões são de que a gente deve continuar assim ao longo dos próximos dias. Na linha conosco, a partir de agora, está o Tenente Coronel Engel Ricardo Pereira, é diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente Coronel, obrigada por nos atender. Quais são os principais alertas que a Defesa Civil faz daquilo que a gente deve esperar aí para os próximos dias? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia. Bom dia, Ivan também. Bom dia. Realmente é uma semana bastante quente, como você bem disse, uma semana de bastante calor, umidade relativa do ar bastante baixa em algumas regiões. Então, nós temos aí para todo o estado de São Paulo altas temperaturas, alguns lugares aí acima de 34 e outros mais ainda, né? Principalmente o noroeste do estado, o norte do estado, aqueles municípios bem quentes, ainda terão mais calor essa semana. E tem uma preocupação da Defesa Civil, nós emitimos um alerta que é válido de hoje até domingo, e é realmente esse calor, esse tempo seco. A gente sabe muito bem que é prejudicial à saúde, né? Além do problema das queimadas. Coronel, vi hoje uma chamada falando das queimadas e do calor no centro-oeste do país. E a chamada era, achei um pouco sensacionalista, assim, era algo do tipo, onda de calor no centro-oeste pode matar. O calor pode matar mesmo, né? Que tipo de cuidado a gente deve ter para que, enfim, nenhum problema maior na saúde possa cometer a gente, Coronel? Olha, esse tempo seco prejudica bem a nossa saúde, principalmente para aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios. Mas nós tivemos também alguns incidentes aí durante esses dias, para vocês terem uma ideia. A Defesa Civil do Estado vem trabalhando intensamente durante esse período. É um período de estiagem que normalmente a gente já trabalha aí preventivamente nas regiões, porém esse ano a gente teve um aumento das queimadas, um período bastante seco, um período de bastante calor. Esse período aí ele se estendeu agora para final de agosto, setembro inteiro, né? Ainda estamos com queimadas aqui no nosso estado, mas infelizmente nós tivemos alguns óbitos aí, né, por conta da queimada, né? Como, por exemplo, a semana passada, um funcionário de um município, ele trabalhando com um trator, né, de uma usina, para fazer acero, né? Acho que provavelmente o trator deu problema, o fogo veio, ele tentou correr e infelizmente ele não conseguiu sair, né? Acabou gerando os óbitos. Então a gente tem uma preocupação sim, a gente vem trabalhando intensamente aí durante esse período aí para fazer o controle e para combater essas queimadas. Tenente Coronel, a gente está falando aqui tanto sobre a capital paulista, é claro, mas há muitas preocupações em outras regiões do estado, em que o calor já é uma tradição. Quando a gente fala de Sorocaba, os ouvintes escrevem muito região de Ribeirão Preto, né, Presidente Prudente, Araçatuba, que já é uma região muito quente. Como é que estão os olhares e as atenções para esses municípios, por exemplo? Olha, além do calor, a gente tem a ausência de chuva também. Então, nesses municípios, que são municípios quentes realmente, que já são, a população está acostumada mesmo a conviver com o calor aí durante o ano inteiro praticamente, né? Mas a baixa umidade relativa do ar e a ausência de chuva, nós temos municípios aí que quase 40 dias que não chove. Então a gente tem um cenário bastante propício para os incêndios florestais. Mas a gente tem que lembrar também que infelizmente, a gente tem a contribuição das pessoas, né? Então, a grande maioria dos incêndios que estão ocorrendo nessas regiões, principalmente nessa região noroeste, Rio Preto, Ribeirão Preto, a gente tem a pessoa que deu início ao incêndio, né? Seja lá porque ela fez uma queimada controlada, achou que fazia uma queimada controlada no seu terreno, alguns locais venta muito, né? Então passa fogo para outro terreno, depois fica difícil para o combate, as equipes de bombeiro, defesa civil, voluntários, né? Então, assim, a gente, infelizmente, além daquelas pessoas que fazem de forma criminosa, então a Polícia Ambiental vem combatendo aí. Para vocês terem uma ideia, a gente está com a equipe no campo agora e conversando com um tenente do Corpo de Bombeiros que está no local, no meio da mata ele falou tem cheiro de gasolina, né? Então, assim, a gente sabe, infelizmente, que tem de forma criminosa também ocorrendo esses incêndios. Sem dúvida. Preocupação com crianças e idosos, até porque a gente está ainda no meio de uma pandemia. Muita gente acaba tendo medo e, com alguma razão, de ir até um posto de saúde, de ir até um hospital, medo de se contaminar. E às vezes acaba ficando em casa e não se hidrata corretamente. Quais as preocupações e recomendações, especialmente pensando em idosos e crianças?
Olha, a principal recomendação nesse período seco é hidratação o dia inteiro, né? A gente aconselha também, porventura, aquelas pessoas que têm um umidificador em casa, é importante. Se não tiver, não tem problema. Aquela velha prática dos nossos avós lá que ensinava a colocar uma tina d'água no cômodo lá para umidificar um pouco o cômodo, é importante também. A gente orienta também que prática desportiva em local aberto durante esse período não é aconselhável, principalmente naqueles períodos que o sol está mais forte, mais intenso. A gente aconselha que não pratiquem atividade física e, porventura, aquelas pessoas que sofrem já de alguma doença respiratória, se porventura tiver uma piora durante esse período, é importante sim, tomando as precauções necessárias aí de prevenção, né, procurar um médico. Tá certo. Perspectiva de chuva aí pela frente, de algum alívio, nada nessa semana, né, Tenente Coronel? Olha, essa semana, em alguns lugares, a gente tem aquela característica chuva de verão, aquelas pancadas de chuva que muitas vezes vem no final de tarde, né, ou muitas vezes à noite, então a gente vai ter sim em alguns locais. Depois de quinta, sexta-feira, é isso? Quinta e sexta-feira, né? Porém, assim, a gente sabe que aqueles locais mais secos aí do centro do estado para norte e noroeste, ali realmente a gente não há previsão de chuva, a previsão de chuva aí talvez no sábado, domingo ou a partir da semana que vem. Agora, tem um detalhe importante que a gente cabe lembrar. Esse ano aqui a gente teve, talvez, né, alguns meteorologistas falam do efeito do Laninha, né? E um efeito ainda meio que tardio aí, mas ele empurrou um pouco as chuvas agora da primavera, mais para o final da primavera. Então a gente acredita também que esses efeitos aí desse calor intenso nesse período, essa seca, se deve a um pouco, a gente fala em 75% já dos efeitos do El Niño, aqui no nosso, do Laninha, desculpa, no nosso continente. Então pode ser que empurrou um pouco essas chuvas da primavera para o final da primavera aí, né? Vamos acompanhar. Tenente Coronel da Polícia Militar, Engel Ricardo Pereira, diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Um abraço, bom dia.